Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma terça-feira para falarmos sobre cidades despertas, juntamente com a nossa amiga Simone Pimentel. São 20 horas e 15 minutos, direto de Brasília. Tá bom, pessoal? E sem muita demora, sem muita enrolação, nós já vamos direto para o ponto. Tudo bom, Simone? Como é que você está? Tudo bem, Maciel? Semana corrida, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo e espero que vocês participem. A gente precisa da ajuda de vocês, porque tem detalhes das cidades que às vezes a gente não chega a conhecer, mesmo a gente conhecendo toda a história e indo visitar, né? Fica sempre um pouco assim de informação que muitas pessoas que moraram nas cidades onde a gente está fazendo essas lives, para que as pessoas também entendam que, é assim, vou sempre repetir, os nossos bairros aqui chamam-se cidades satélites, são distritos, e é interessante a história de cada um, e o início de tudo, e a gente vai passar um pouquinho disso para vocês, e se tiverem alguma informação mais, façam perguntas, e participem também com a gente, tá bom? É isso É, aí. os comentários são extremamente importantes, né? Porque são realidades que só as pessoas podem realmente comentar, não é, Simone? Então, Exatamente. a Simone tem aí, não é, informações. Acho que todos nós conhecemos bem. Hoje nós vamos falar da cidade estrutural, não é? Conhecemos um pouco da história, de como começou, de como as coisas aconteceram, não é, Simone? É verdade. Aliás, a Brasília inteira foi meio que loteada, né? Até mesmo os parkways da vida aí. A cidade estrutural tem uma característica muito interessante. Há muitos anos que eu moro em Brasília, sou de Maceió, daquela terra linda, maravilhosa, mas eu peguei um pouco o início da cidade estrutural, e hoje eu estava vendo a entrevista da Dona Maria, que mora na estrutural desde 2004. A cidade estrutural, eu me lembro que tinha um aterro, né, de lixo, e as pessoas iam para lá fazer essa separação de lixo, já havia uma certa, é, um certo trabalho de reciclagem de alguns materiais, né, eu acredito que ainda possa evoluir muito essa questão de reciclar material, haver um maior investimento, né, em Brasília, a nível de distrito. A cidade, ela é estrutural, ela é uma comunidade da região administrativa do CIA. A dona Maria falou que em 2004 não tinha nada, era pura lama. Tinha assim, não tinha hospitais, não tinha nada. As pessoas catavam os materiais para reciclagem, era um aterro sanitário, e começaram a se formar os barracos, né? E eu me lembro que aconteceu um incêndio, né? E ali foi um risco muito grande, queimaram muitos barracos. Foi nessa época de 2004 mesmo. E ali passam os gasodutos, porque o CIA é uma cidade de abastecimento, né? De gás, tem combustível, tem tudo ali. E essa região ali da estrutural, ela não tinha intenção nenhuma de se formar uma cidade, né? Mas pelas condições das pessoas que ali, no início, catavam aqueles lixos para sobreviverem, né? Para vender lixo, fala-se lixo, porque a gente produz lixo para caramba. E então as pessoas viviam de vender esses materiais reciclados, né? E houve esse incêndio, né? A cidade estrutural mesmo, no início realmente foi bem caótico, né? Tinha muita violência, muitas mortes por armas, né, de fogo, muitas. Eu me lembro que
as pessoas comentavam, né? Eu estou falando o lado ruim para depois falar o lado bom, né? Que toda cidade, ela começa de algum ponto, né? E como ela era muito central, e passava esses gasodutos, ninguém imaginou. Ainda tem um aterro sanitário lá, né? E aí, foi crescendo, né, os barracos, e ela ficava na dependência ali do CIA, do Guará, né, assim, foi meio sem controle, né. Você quer falar um pouco, aí eu sigo em frente, falando um pouco mais da cidade Simone, estrutural? eu estou mostrando algumas fotos atuais da cidade estrutural, que tem esse nome, em virtude dessa pista aí que liga o Cruzeiro a Taguatinga, não é? Eu lembro até um pouco antes, Simone, em 98, eu acho, as pessoas que queriam morar aí na estrutural, foi bem assim, no início da expansão mesmo, quando as pessoas começaram a ir morar ainda em condições bem precárias mesmo, não é? Em barraquinhos de papelão. Então, eu vi também que houve assim havia uma dificuldade muito grande, porque o governo em si não tinha interesse de estabelecer essa cidade aí por várias pressões dos moradores do plano piloto, do Cruzeiro, aí do próprio setor de indústria. Não sei se você lembra disso, Simone. Então, Eu me lembro. foi muito difícil para se estabelecer, foi assim, uma luta muito grande das pessoas, não é? E hoje nós estamos vendo aí, eu estou mostrando algumas fotos já mais atuais, aí para vocês verem, né? Como é que a cidade estrutural ela é de cima, e aí algumas fotos aí do que é A hoje. base era essa, né? Eles vivem hoje, assim, do comércio local, né? Mas ainda assim, continuando aqui, eles conseguiram asfalto. Me lembro, eu chegava aí lá, a gente ia, na época, fazia finais de semana, tipo, galinhadas, e fazia aquelas tendas, tem muitos anos isso, né? E muitas vezes a gente já foi lá ajudar aquela comunidade, né? Que realmente é como você falou, não era a intenção de se virar uma cidade, né? E hoje a gente pode ver assim que é uma cidade já com uma certa estrutura, claro que precisa de algumas coisas. E uma coisa interessante lá hoje, a Dona Maria falou que lá tem uma Praça da Bíblia. Olha que coisa linda, e onde vão muitos jovens, né? Isso é importante, Deus, né? Hoje tem asfalto, né? Tem um restaurante comunitário, né? Também que já é mais antigo. Escolas, eles têm um centro de educacional e tem um ensino fundamental também, e tem uma escola militar, né? E o que falta lá, que eu conversei com algumas pessoas, e as pessoas às vezes não gostam muito de gravar vídeos. Tipo, tem uma creche, mas falta escolas por tempo integral, que as pessoas lá precisam muito dessa segurança para ir trabalhar, né? E, assim, tem um déficit, sim, na parte de educação. Os jovens, eles estão parando de estudar mais cedo, até mesmo por questões de precisarem trabalhar, né? E é uma cidade ainda que depende muito, né, das cidades administrativas que a cercam, né? Ele tem um campo de futebol que é perto do aterro sanitário, né? Tem a delegacia, para você ter ideia, ela não tem ainda uma delegacia, né, até hoje. Ela tem o quê? 15 anos? Mais ou menos, acho que são uns 15 anos que ela fez, a estrutural. Ela usa
a 8ª delegacia, a 8ª DP do CIA, né, que atende a eles. E postos de saúde tem o número 4, tem o BS, número 2, e o Centro de Saúde Estrutural, uma policlínica. E a UPA, eu estou falando rápido para que a live seja bem objetiva, a UPA ainda estão estudando naquela área do jockey, né? E até hoje não tem uma UPA. É uma cidade que ela tem uma estrutura boa, está asfaltada hoje, né? Foi muito sofrimento. Ali, quem morou no início fala, né? Vi depoimento de 2 pessoas que moraram no início, e eu me lembro muito bem. A gente tinha muito medo de ir para lá, assim, certos horários, porque era realmente bem violento, né? Mas eu vi a evolução dessa cidade, se não me engano, na passagem também do governo Roriz, né? Ele levou muito trabalho, assim, levou alguns benefícios lá para a cidade estrutural. E a tendência foi realmente chegar ao que está mesmo. Hoje, as pessoas que viveram desde a época de 2004 ou antes, sabem exatamente essa mudança, né, que a população exigiu e aconteceu. Né? Então, vem de governo a governo. E hoje, realmente, precisa dessa UPA, precisa de creche por tempo integral, né? E é aquela mesma história, sabe, Maciel? Os recursos, né, quando eles vão, a gente tem que ver que ela é uma cidade ligada ao CIA, né? E o CIA é uma cidade de abastecimento, né? Aqui em Brasília, setor de abastecimento. E todas as dificuldades que as nossas cidades administrativas têm é questão de gestão, né? Então, assim, eu vou repetir, como sempre, em todas as lives, cada cidade tem um padrinho político, né? Normalmente é um deputado distrital, e esses deputados distritais, eles indicam, ou eles entregam, saem, o suplente assume a cadeira deles e eles vão ser administradores ou vão para alguma secretaria. E eu vou bater na mesma tecla. Na minha visão, todos os deputados, parlamentares eleitos pelo povo, eles deveriam ser obrigados a trabalharem no seu mandato, na sua cadeira, do início ao fim. Foi escolha do povo. E essas cidades administrativas não podem viver a vida inteira sendo moeda de troca. Eu penso dessa forma, né? E tudo bem que é ampliação de bases, mas as cidades ficam à mercê, né? Só de ações políticas, né? E sem um interesse maior de melhoria e benefício para a comunidade. Muita coisa precisa mudar, muita coisa precisa, na CLDF, se renovar, né, de preferência 24. E é isso, meu pensamento é esse. Não estou satisfeita com nenhum 100% impossível, e ainda mais essa gestão. Não vejo nada acontecer nessa gestão. É um domínio total sobre a CLDF, a nível de governos, e essa escravidão precisa acabar. A CLDF ela precisa ter autonomia de trabalhar em prol da sociedade, sem depender de dever favores aos governos. Pode falar, que eu estou muito falastrona hoje. Então, Simone, eu observei aqui, fazendo uma pesquisa e lendo sobre essa cidade, uma das principais questões mesmo é educacional. Talvez em virtude de faltar esses aparelhos, embora lá existam 4 escolas, o índice de educação ele é baixo.
se eu estou equivocado, apenas do ensino fundamental, né? É muito baixo, não é? E uma outra questão é a questão de segurança pública, principalmente num bairro, não é, mais novo, porque tem um bairro lá na Estrutural que ele é menos urbanizado, ele precisa de mais aparelhos públicos, não é? E então, o que eu observei é que realmente ainda há um índice, como em toda Brasília. Brasília toda, não sei se você sabe, Simone, ela tem índices altíssimos de insegurança pública, com problemas de assassinatos, de homicídios, e que na vez anterior, inclusive, você disse que esse problema está relacionado diretamente com a possibilidade da população se armar, que essa é uma defesa dos conservadores, porque as estatísticas mostram que populações armadas, a primeira consequência é que há uma redução dos homicídios, não é, dos crimes, porque quando o bandido sabe que a população está desarmada, isso favorece a ele. Ele já tem mais segurança naquilo que ele vai fazer. Ele acredita que o povo desarmado é fácil para que ele domine. Então, esse problema em Brasília, ele é muito sério, não é? Essa questão de segurança pública, não é? Então, nós precisamos avaliar essas questões. Eu acho que deveria haver, não é, estatísticas precisas sobre isso. Essas informações deveriam estar disponibilizadas, informando quais o perfil das pessoas que estão sendo assassinadas. O que você acha sobre isso, Simone? Sobre a questão de armamentação ou segurança da estrutural? Não entendi. Os dois aspectos, tanto a questão da população que deve estar armada, porque nós sabemos que populações armadas, em países onde a população pode ter o porte de arma e acesso a armas, o índice de criminalidade é menor. E também a outra questão, né? Hoje a população da estrutural, eu acho que já vai mais de 45 mil habitantes, né? E a cidade que sofreu muita violência. Mas, assim, hoje a gente, quando fala em armas, não é, todo mundo pode chegar e ter uma arma, não é assim. Né? A gente sabe muito bem disso, né? Tem todo um teste, são testes, né, de psicológicos e tudo mais. A violência lá na estrutural, no início, né, era muito grande, porque não era uma cidade, era um aterro que ele foi até deslocado para uma outra área lá mesmo, mas bem distante onde tem as residências, e as pessoas não tinham uma estrutura, né, saudável de vida. Então, ali acontecia de tudo, né, até no início mesmo, até a polícia tinha dificuldades de entrar, né, mas, assim, graças a Deus, a cidade foi crescendo com uma boa estrutura, né, a cidade é muito grande hoje, e ela precisa ter, né, bancos, precisa ter a UPA, que ainda não chegou, talvez essa UPA vá atender ali Guará, Vicente Pires, Cia, não é uma UPA específica, né, para essa região administrativa, né, que chama SCIA, estrutural. Na cidade, ela tem um setor complementar de indústria e abastecimento ali, né, próximo. Por isso esse nome ali. Então, essa questão de segurança pública, né, e armamento para a população, ela não é uma coisa assim feita de um dia para o outro, nem assim, vamos entregar uma arma para qualquer pessoa, né?
passam-se por testes e treinamentos, mas eu também acredito que o povo armado, né, não fica escravo, né, de uma sociedade violenta, porque hoje em dia, se você for olhar, os criminosos andam armados, independente de ter portes de arma ou não. Então, é melhor que a arma fique na mão do cidadão de bem do que de um criminoso, né? E os poderes, né? Como é que se fala? Os parlamentares eleitos pelo povo trabalhem por uma sociedade onde se tenha mais acesso à educação, a cursos técnicos, né, que a gente sabe que a gente precisa muito de escolas técnicas para esses jovens terem oportunidades melhores no mercado de trabalho. Isso tudo, quando você investe na estrutura de uma cidade, na educação dos jovens, no direcionamento para o trabalho, toda essa violência, ela diminui, né? Então, se não há um investimento sério em relação às futuras gerações, em questão de valores, né? Valores sobre a pátria, família, todos esses valores, eles vieram sendo desconstruídos, e aí se gera uma sociedade mais violenta, né? Eu sou, sim, eu tento, ao menos, ser conservadora, né? A gente vem aprendendo também, é um aprendizado, ser conservador é um aprendizado, né? Todo dia você se depara com leis criadas sem um, um direcionamento sério, leis que trazem prejuízos à sociedade, e é isso que a gente veio vendo, essa desconstrução, onde vem gerando violência, sabe, Marcel? Porque se você prepara os jovens de forma séria, né, investindo na educação e no profissionalismo, você gera uma sociedade menos violenta. A violência, Simone, ela é composta de vários elementos. Uma das questões que aconteceu ultimamente no Brasil foi a questão da justiça, não é? Das leis que foram afrouxadas, e deu uma sensação para aqueles que querem cometer crime de que o crime compensa. Essa questão também ela é séria, em função do que a gente observou nos últimos anos no Brasil. O Brasil, em 2017, 2016, estavam morrendo 60 mil pessoas assassinadas. E apenas uma pequena parcela desses crimes eram investigados. Então, com todo esse favorecimento das leis, não é, do judiciário em relação à questão do crime, isso aí também incentiva aqueles que cometem crimes. Então, são várias questões. A primeira, que eu julgo ser a mais séria, é a questão do desarmamento. Isso foi muito trabalhado no Brasil e há vários interesses para isso, não é? Desarmar uma população. Quando você desarma uma população, os interesses não são os interesses humanitários que muitas vezes as pessoas ingênuas pensam que são. Na verdade, são controles de população, são coisas que são bem sérias no nosso tempo. Então, embora no tempo que houve, não é, a consulta da população a respeito desse tema, a população foi contra o desarmamento, mas mesmo assim o governo da época levou em frente isso. E o que nós observamos é que sim, a questão de segurança pública ela avançou demais. E embora a gente tenha excelentes polícias no Distrito Federal, elas não são suficientes, porque elas não podem estar em todos os lugares. Então, veja, a primeira questão é desarmamento. Depois, os quantitativos
não é, de policiais que vão ser sempre insuficientes. E a população, nesse sentido, ela sempre terá uma sensação de insegurança, porque esses governos de esquerdas prometem que o Estado pode cuidar da segurança de cada indivíduo. E a gente sabe que, humanamente falando, isso é impossível, até mesmo matematicamente falando. Uma outra questão que você falou, a questão de educação, educacional e tal. Mas o que falta mesmo para o Distrito Federal é um grande projeto que possa, sim, criar muitos empregos. Os governos, no decorrer dos anos no Distrito Federal, viram a cidade crescer de forma muito desordenada, e sempre os governos eles vão apagando o incêndio, mas nunca vão no problema principal. Qual é o principal problema hoje do Distrito Federal? Com certeza é emprego, emprego bom, emprego de qualidade. O Distrito Federal é uma região que depende muito do setor público, só que nós sabemos que o setor público ele vai reduzir bastante a cada ano, não é, contratações. Então, o Distrito Federal depende das contratações do governo federal e do governo do Distrito Federal. E nós sabemos que esses setores eles vão reduzir essas contratações. É claro que vai continuar havendo o setor, a área de segurança pública, de educação, de saúde, mas cada vez mais reduzida. E nós não tivemos ainda um grande projeto para o Distrito Federal e em torno, não é? Um projeto industrial, um projeto que possa realmente criar empregos. Não é? Então, nós temos então uma dificuldade muito grande aqui no Distrito Federal, que é justamente a disparidade de renda. Nós temos os funcionários públicos mais bem pagos do Brasil, por um lado, mas, por outro lado, no entorno de Brasília e nos rincões de Brasília, há muita pobreza. E nós observamos isso, Simone, a olhos vistos. Isso é uma realidade que a gente contempla quando nós saímos e vamos visitar essas regiões. O que você acha dessa questão? Com esse momento dessa crise, né, de saúde, né, que foi amplificada, né, por alguns interesses políticos, né, ela aconteceu, mas ela poderia ter sido tratada de outra forma. Ela também veio a gerar desemprego e é aquela coisa, os jovens estão se preparando, né, como eles estão se preparando e como eles estão sendo conduzidos, né, no mercado de trabalho, né, e esse momento que a gente está vendo é bem complicado mesmo, mas nós tivemos dentro dessa crise toda um presidente que, em relação a todos os outros países, ele conseguiu, com todos os ataques dos oponentes e uma crise sanitária muito grande, ele conseguiu ainda governar o nosso país de forma brilhante, né? Exemplo para todos os outros países, né? E contra todo esse sistema corrompido. Então, eu acredito que o Brasil ele tenha grandes oportunidades de se manter ainda como um celeiro na questão alimentar até do mundo, né? E eu acredito também que, dependendo das políticas públicas que os próximos parlamentares, que sejam mais comprometidos com a sociedade, abram mais espaço para esses jovens que estão, assim, passando por esse momento de transição do país e realmente com um número muito abaixo de empregos do que talvez suprisse a necessidade, né? E é isso, eu acho que
Eu esqueci de falar, sabe o quê, Marcel? O nome do administrador, né? Seria o administrador do SCIA, né? Que seria da estrutural, mas o CIA, né? Alceu Prestes de Matos, né? Eu não busquei, assim, me informar de qual indicação ele foi, né? Mas eu vou olhar aqui também, né? Rapidamente, quem indicou esse cavalheiro para ser administrador dessa região, né? Porque eu acho que é importante a gente saber quem são, né? Alceu Prestes de Matos, Jus Brasil, Alceu Prestes de Matos, né? Apareceu uma ficha técnica dele aqui, mas não vou ler. Alceu Prestes de Matos. De certa forma, Simone, é um contraste muito grande, não é? Administrar duas regiões completamente assim díspares, não é? O setor de indústria Alceu Prestes de Matos, deputado distrital, localizador, né? Nasceu em Santiago, Rio Grande do Sul, ingressou no serviço público de volta à cidade, tal. Então, ele é um deputado distrital. Quer ver? Tem que ver em que ano, eleição 2014, né? Então ele foi deputado distrital, né? Eu realmente não pesquisei sobre ele, né? Eu pesquisei sobre a cidade, mas foi 2014, né? E aí vai, né? É uma roda, né? Entra um outro deputado distrital e esses, às vezes do mesmo partido, do mesmo grupo político, são indicados para as administrações, e é aqui o que consta, que ele é o administrador dessa região, né? E esperamos que o deputado que apadrinha essa região consiga, né, até o final do seu mandato, quem sabe, pelo menos, inaugurar essa UPA aí, né, que não é nem dentro da estrutural, é no Jockey, ali do lado, né, e faz-se necessário. E também faz-se necessário pelo número de pessoas, de habitantes que já tem, até, quem sabe, criar uma delegacia lá, né? E eu vou voltar a falar também que eu queria entender por que estão desmontando os postos de polícia nas entradas principais da cidade, de Brasília, né? A gente está vendo mais viaturas rodando por aí, mas é muito importante que nas entradas da cidade tivessem os postos de polícia para coibir mais o crime, o tráfico, né, e tudo mais. É isso, Marcial. Quer falar mais alguma coisa? Cidade estrutural, para que a entrevista que eu vi de algumas pessoas hoje diz que é um paraíso, né? Assim, a cidade está realmente, em comparação 2004, 2019 também, quando eu acho que ela transformou mesmo uma cidade, que é uma cidade muito boa de se morar. As escolas foram reformadas, poucas escolas que tem, mas eu acredito que possa haver ainda mais investimento na área educacional, né? E que bom que tem uma escola militar, né? Que bom que todas as escolas fossem militares. Então, Simone, os problemas de Brasília, nós sabemos, são muito parecidos, não é? Então, a nossa discussão aqui sempre vai ser essa. E eu sempre vou bater na tecla que Brasília vai precisar de uma solução para o futuro, quando não mais tiver tanto emprego público. Isso aconteceu. A cidade, você sabe que a cidade de Brasília foi planejada para que na década de 70, 80, tivesse 500 mil pessoas. Hoje, Brasília já é a terceira maior capital do Brasil, não é, Simone? Então, os problemas vão se acumulando.
Eu também quero falar para o pessoal que acompanha o canal que o nosso canal é chamado Fé e Política. E nós tratamos aqui de vários assuntos no decorrer da semana. Na quarta-feira, a Delane faz a live dela dos transformados, mas nos outros dias nós discutimos outros temas. Temos na sexta-feira também a live sobre família. Na terça, nós estamos aqui discutindo os problemas do Distrito Federal. E na quinta, a gente faz um comentário sobre a live do presidente. Então, pessoal, você que está chegando aqui agora, entenda que aqui nós estamos debatendo o Brasil, os problemas da nação, os problemas que envolve hoje a humanidade. São muitos problemas e nós queremos que essas informações cheguem até vocês. Então, aqueles que vieram motivados pela live da quarta-feira, fiquem à vontade, tá bom? Mas aqui a gente vai estar discutindo, cada dia vai ter um tema diferente, tá bom? São todos bem-vindos, tá? Vamos lá, Simone, você quer falar um pouquinho? Então, o meu canal é Cidades Despertas, né? E a gente está fazendo aqui as lives no canal do Maciel, mas eu vou postar nossas lives lá também. E eu queria, para finalizar também, falar que nós fomos ao Congresso hoje, né? E realmente estava lotado. Por conta também, fomos lá por conta do PL 4251 de 21, que é o Provida, que é um PL que ele teve a anuência também do presidente e da ministra Damares. É um excelente projeto conservador, só que os engraçadinhos da esquerda, né, tentaram se apoderar do projeto, né, colocou na mão do pessoalista, e existia uma brecha, então ele se transformaria num cavalo de Troia, né? Essa brecha, ela precisa ser colocada no artigo 3, como é? No artigo 3, ser criado uma emenda, não é? Falando que esses recursos, né, que realmente foram bem elaborados, né, de onde viriam os recursos para o Provida em proteção e defesa da mulher, que esses recursos, esse detalhe dessa emenda, no artigo 3 e 5º, né, criar o 5º inciso, né, e dizendo claramente que esses recursos não poderiam ser utilizados nem para equipamentos, nem para espaço, nem para situação nenhuma onde se promovesse o aborto. Então, essa foi a nossa luta de hoje. O projeto foi retirado de pauta, a gente encontrou com o deputado Luiz Lima e com outros, encontramos também com o pessoal da bancada evangélica, e o projeto, graças a Deus, foi retirado de pauta e vão tentar tirar mesmo de pauta de vez, porque seria um cavalo de Troia. Um projeto muito bom mesmo. Quem puder ler, leia. O projeto está excelente, só que daria essa brecha aí, né? Desse jabuti. É o projeto 4251 de 2021, pessoal. Isso. Deixa eu falar um pouquinho, Simone, nesse sentido. Assim como a gente estava falando de armas, a população brasileira, Simone, ela foi tão massificada nesse tema, a imprensa trabalhou esses temas de forma tão massificado a favor, no caso de aborto, no caso de armas contra, não é? Eles sempre defenderam o desarmamento da população. Que às vezes, quando a gente comenta esses assuntos, pessoal, as pessoas elas sentem assim uma certa, como é que se diz? Elas não apreciam falar sobre essas questões porque isso foi massificado na mídia. Agora, o que nós precisamos saber é o que está por trás dessas agendas, não é, Simone? Redução populacional, destruição de nações,
destruição da família, destruição da fé. São as agendas identitárias. A Simone trouxe aqui hoje, porque foi um assunto muito debatido ontem e hoje, essa questão do PL 4251 de 2021. Segundo a Simone está falando, era uma boa proposta para as mulheres, mas dentro da proposta havia um jabuti, não é? Que, de alguma forma, iria induzir, embora o aborto não seja permitido no Brasil, nós temos leis ou legislações infraconstitucionais, principalmente no Ministério da Saúde e Direitos Humanos, que estão sendo usados para incentivar essa prática, mesmo ela não sendo aprovada no Brasil. No Congresso Nacional, aqui no Brasil, jamais passou, e na América Latina o Brasil tem resistido a isso. E tudo isso é importante, por quê? Porque nós estamos fazendo a defesa da família, a defesa da vida, a defesa dos nossos valores. Então, pessoal, embora a gente saiba que isso está sendo massificado, muitos países já cederam aqui na América Latina e no mundo. O aborto já é uma realidade e nós estamos resistindo, porque, de fato, Simone, o Brasil, eu estava pensando, nós brasileiros, nós não temos problema de alimentação, nós não temos problema de terra, nós não temos problema de território, nós somos uma nação abençoada por Deus. Por que nós vamos reduzir a nossa população? Por que nós vamos atender a agendas de instituições internacionais, de órgãos transnacionais? Por que nós vamos atender? Por que nós vamos nos submeter a isso? Não é verdade, Simone? Então, nós temos que cobrar dos nossos representantes uma postura na defesa da vida, na defesa dos nossos valores, na defesa do cristianismo. O que você acha, Simone? Então, Marcel, é uma pauta muito polêmica, né? Uma pauta onde ela hoje, para ser discutida, você tem que ter um embasamento muito grande, mesmo porque aquela questão que eu toquei no início, da desconstrução dos nossos valores cristãos, família, que é muito amplo, né? A base familiar, é muito... Hoje em dia é muito difícil de avaliar, tipo assim, as pessoas saem sem compromissos uns com os outros, né, de relacionamentos, e em muitos casos, né, não vou falar 100%, porque não é, engravidam, não querem e tendem a ter esse ímpeto, né, de encerrar uma vida, né. É aquela coisa, se você tem 3, 4 filhos, já engravidou e quer abortar, você pode escolher também tirar a vida de um dos que já estão fora, né? É a mesma vida. Então, eu sempre falo, e eu não vejo de uma forma radical, a questão de você... Eu sempre falo para algumas pessoas que só defendem o aborto quem já nasceu, né? E nós estamos aqui, né, justificando que se pode ou não pode tirar uma vida por diversas razões que são muito discutíveis, né? Na minha visão, eu, Simone, sou contra, né? Eu posso estou aqui conversando, mas eu tenho minha visão sobre isso, é até complicado de expor, né, de certa forma, porque hoje em dia você conversar sobre esses assuntos é bem polêmico, né, e muita discussão, mas hoje a gente tinha um projeto excelente, que sim, traria uma segurança e proteção às mulheres, e veio a mão canhota, né, e tentou, assim, achar brechas no projeto,
onde pudesse inserir uma aprovação, né, sutil de aborto, né? Se nossas leis, né, estão aí dizendo que não, a aprovação de aborto, a população, maioria é contra, eles estão tentando, de alguma forma, subliminarmente inserir, né, esses jabutis em projetos que seriam muito bons para as mulheres. E então, assim, o projeto foi tirado de pauta realmente, e eu espero que numa outra oportunidade se possa ter uma discussão mais ampla, e quem sabe inserir essa emenda, né, que colocaria, assim, um ponto final nas intenções, né, inclusas aí nesse projeto. Graças a Deus, Deus tem, eu acho que eu ouvia muito que Deus era brasileiro, e realmente eu estou vendo Deus com a mão dele e cuidando do nosso povo brasileiro. Agora, ó, dia 1º de maio, mudando um pouquinho de assunto, rapidamente, a live era da cidade estrutural, mas terminou que a gente tocou nesse assunto porque eram assuntos que estão sendo pautados, né? E só para vocês saberem, está sendo articulado alguns pedidos de impeachment aí, daqueles setores que nós sabemos que precisam ser mudados, né? E dia 1º de maio, nós estamos convidando toda a sociedade de Brasília e do Brasil para estarem nas ruas. Aqui em Brasília, a nossa pauta é o povo com o Bolsonaro, e defende o trabalho e a liberdade. E quando a gente fala de liberdade, a gente sabe que tem toda uma faxina que a gente quer fazer nos poderes, e as pessoas falam, liberdade é muito assim, muito, uma pauta muito, não é. Liberdade é tudo que nós queremos, porque nós vivemos um país que é democrático, mas com intenções já muito... nem vou falar para não derrubar nossa live. Ditatoriais, né? Perdemos um pouco da nossa liberdade, é por ela que a gente tem que lutar. E dia 1º de maio, às 9 horas, nós vamos estar na Esplanada dos Ministérios, e vocês todos estão convidados. Levem a faixa que vocês acreditam que vai surtir o efeito que está dentro dessa pauta liberdade, tá bom? E é liberdade mesmo, vamos para a Esplanada, a gente está colocando faixa nas passarelas de pontos estratégicos da cidade todos os dias, final da tarde, e tem tido um efeito muito bom, e a gente precisa trazer a sociedade novamente para as ruas, para que o povo tenha realmente a decisão em suas mãos, né, que estão tirando aos poucos. É isso, boa noite, Maciel, boa noite a todos, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, Maciel, foi Então, muito bom estar com você. Simone, mais uma terça-feira. Então, falamos hoje, pessoal, da cidade estrutural, apontamos os problemas, que são problemas comuns em quase todas as cidades do Distrito Federal, e aqui ficou claro que a cidade ainda é uma cidade com problemas, e que precisa-se de mudar a forma de se fazer política no Distrito Federal. Os deputados precisam ser pessoas mais proativas, precisam de enviar soluções, principalmente nessa questão de trabalho de qualidade e principalmente olhando para o jovem, olhando para o futuro. Então, Simone, é isso. Eu agradeço. O canal da Simone, Cidades Despertas. Cidades Despertas, segue a Simone lá enquanto a gente está tentando fazer uma conexão nessa live dos nossos canais, tá? Hoje eu pesquisei bastante, conversei com algumas pessoas, para que a gente possa, então, juntos estar
trazendo essas informações. Queremos que as pessoas participem, inclusive pessoas que moram nas cidades, falando sobre esses problemas. E, na medida do possível, nós vamos estar indo também em loco verificar as condições, tá bom? Então, um grande abraço, Deus abençoe, obrigado, Simone, tenha uma boa Boa noite. noite. Boa Tá, nós noite a vamos para todos. outra reunião ainda, tá, Simone? Ainda temos outra reunião E que hoje. Deus esteja e habite na casa de cada um de vocês, que cuide bem das suas famílias, porque só Ele mesmo para nos sustentar em momentos tão difíceis. Mas é com Ele mesmo que nós estamos caminhando, por isso que a gente chegou até aqui. Continue orando, continue pedindo a Deus essa direção, uma direção, né, que não tem fórmula perfeita para a gente sair de tanta implantação aí, de mais de 30, 40 anos de implantação, só e tudo mais, socialista. Então é isso. Então fiquem com Deus, Deus abençoe. Vamos em frente, hein? Deus abençoe a todos. Todo dia uma batalha. Fica com Deus. Tá bom, Amém. um abraço. Abraço. Obrigado, pessoal. Vocês que acompanharam aqui, obrigado, tá? Um abraço, tudo de bom.